ponto, não menos importante, mas que também vai, no fundo, estar relacionado com tudo o que foi dito até agora, nomeadamente esta questão do aumento das oportunidades para as PME, porque trata-se da transição digital. Quando se falava há pouco em desburocratização e na modernização administrativa, a transição digital também estava aí presente, obviamente. O Dr. Francisco falou na questão da tecnologia associada a alguns serviços que até diminuíam, isto é um contrassenso, mas até diminuíam, portanto, o número de trabalhadores. Por outro lado, isto é tudo muito transitório. Se pensarmos, por exemplo, na questão da Via Verde inventada pelos portugueses, não é? Diminuiu-se o número de portageiros. Por outro lado, há quem trabalhe na tecnologia, não é? Há programadores. Portanto, há no fundo, um movimento de trabalhadores de uns sítios para outros. É evidente que quem era portageiro não vai ser o programador, vai ter que procurar outra coisa para fazer, mas crescem postos de trabalho noutros setores, nos setores da produção, dos aparelhos, etc. Portanto, há todo um conjunto de questões que acabam por se compensar umas às outras, por vezes, outras vezes não. Mas nesta questão da transição digital, portanto, acho que é claro que tem havido esse empenho por parte da União Europeia em modernizar a Europa. É exemplo disso, por exemplo, o Wi-Fi for You, que existe nos municípios e que proporciona às pessoas acesso gratuito ao Wi-Fi. Portanto, há uma série de iniciativas. E aqui, em relação ao que temos mais presente, e porque vivenciamos também na associação onde trabalho e da qual a doutora Sílvia é a diretora, o que me ocorreu falar aqui foi de dois programas financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência, que são, portanto, os centros tecnológicos especializados e portanto, as medidas Emprego Mais Digital, que vão proporcionar às diferentes regiões, portanto, às CIM e aos conselhos das respectivas CIM, muito desenvolvimento ao nível da tecnologia. Por um lado, os equipamentos, por outro lado, a capacitação das pessoas através da formação. Eu gostaria de saber qual é a vossa opinião sobre estas medidas, sobre a eficácia destas medidas, sobre a suficiência, se são ou não suficientes, e que impacto poderão ter nas nossas regiões, quer para a população, quer para o desenvolvimento económico das nossas regiões. Se calhar dava a palavra ao Dr. Paulo. Seguimos aqui mais ou menos a mesma ordem para fazer mais ou menos todos o mesmo intervalo. Muito bem. Eu acho que é inevitável que estamos numa fase em que não vamos voltar para trás, ou seja, a transição digital, tudo que tem a ver com a informatização da economia, das empresas, das nossas casas, das nossas escolas, é algo inevitável, e ainda bem, não é? Porque tem aspectos positivos que superam largamente um ou outro aspecto que possa ser mais negativo, por isso é absolutamente inevitável, e aquilo que nós todos temos de fazer, quer as empresas, quer o Estado, é também acompanharmos a evolução e não ficarmos para trás. Os projetos que têm sido feitos ao longo dos últimos anos, por exemplo, no setor da madeira e do mobiliário aqui nas nossas empresas, têm tido resultados extraordinários. As nossas empresas neste momento estão a crescer muito também, porque também têm investido muito nesta área, mas temos aqui desafios muito grandes. E o Jorge falou há bocadinho da questão dos centros tecnológicos. Essa foi uma grande luta nossa aqui no nosso concelho. Felizmente conseguimos que esse projeto fosse no âmbito do PRR aprovado, o futuro do Centro Tecnológico da Madeira e do Mobiliário, porque é algo decisivo para continuarmos a acompanhar esta evolução à escala mundial e darmos aqui um apoio muito importante ao nosso setor empresarial para continuar a desenvolver a sua atividade e os seus produtos. Por isso, aquilo que eu pessoalmente e como autarca desejo é que este projeto avance o mais depressa possível. Este não é um projeto do município de Passos Ferreira, é um projeto da comunidade intermunicipal que será realizado aqui no concelho, mas que será para o concelho, para a região e para o país, e por isso acho que ganharemos todos com o início de funcionamento deste importantíssimo centro tecnológico aqui no nosso concelho. Depois temos medidas mais pequenas, mas com impacto muito grande. Nós
Tivemos, felizmente, muito recentemente, a notícia da aprovação de uma candidatura que fizemos no âmbito do comércio local para os bairros digitais. É algo que nós sentimos muita necessidade no setor do comércio e aqui no nosso concelho. E percebemos que sozinho, cada um do pequeno comércio, cada uma das pequenas lojas, não conseguirão dar o salto que nós ambicionamos. Este projeto dos bairros digitais poderá ajudar a que todos ao mesmo tempo possamos fazer aqui, darmos aqui um salto também do ponto de vista tecnológico muito importante, num setor que também tem a sua relevância e a sua importância no concelho, na região e no país, que é o setor do comércio. Por isso, aquilo que eu acho é que nesta área temos muito trabalho pela frente, temos felizmente fundos disponíveis. Obviamente que tudo isto seria impossível se não tivéssemos na União Europeia, se não tivéssemos a possibilidade de ter recurso a este tipo de financiamento e a este tipo de apoios comunitários. Por isso, aquilo que nós desejamos muito é que os avisos sejam lançados, como foi este dos bairros digitais, sejam rapidamente implementados no terreno, por forma a não ficarmos para trás. Mas nesta área em específico, eu sou uma pessoa bastante otimista e acho que o nosso país vai continuar a dar passos importantes e não ficaremos para trás nesta transição digital que é inevitável e que temos todos a obrigação de a acompanhar na primeira linha da frente. Muito obrigado, Dr. Paulo. Dr. Francisco, e na região de Chaves? Não o estamos a ouvir, tenho de ligar o microfone. Pronto, já liguei o micro, peço desculpa. Em relação ao espaço aqui do nosso território, a questão da digitalização e da transição digital para a sustentabilidade tem essas oportunidades que referiu, isto é, houve um centro tecnológico especializado que foi financiado e que está agora em fase de construção, e há uma candidatura a um segundo centro especializado de uma entidade privada, e um é na área da indústria e outro é na área da informática. É óbvio que isso aponta para a formação dos jovens de tal forma que eles no seu percurso escolar tenham desde o início acesso à formação com equipamentos atualizados e modernizados. Contudo, quer a escola pública, quer as escolas privadas têm-se apetrechado ultimamente com os programas que tem desenvolvido o governo em termos daquilo que são as redes de telecomunicações, os sistemas informáticos, mas hoje em dia a chamada tecnologia de produção, não é? Que traz, por exemplo, a questão da impressão 3D, a questão do desenho assistido, todo esse mecanismo, e agora com o apoio da aprendizagem automática, da inteligência artificial, tudo isso está a revolucionar o setor do ensino. E essa é uma área. Mas as tecnologias para a sustentabilidade também devem apontar para aquilo que se designa a transição tripla, não é? Que é a redução do carbono, a sustentabilidade pelo menor consumo de recursos, a chamada Revolução Verde, e também a chamada revolução naquilo que são os modelos de economia e de produção de energia verde. Tudo isso está a ser equacionado. Por exemplo, nós estamos a aproveitar, com o apoio de meios europeus, a instalação de uma rede térmica para aquecimento de edifícios no inverno, porque nós temos água termal, que Chaves é conhecida pelas suas caldas. Durante o inverno, o número de aquistas diminui muito e muita da água corre no manancial, pois ia para os sistemas naturais. É possível fazê-la percorrer um circuito e aquecer hotéis, edifícios públicos, e que atualmente isso vai ser instalado em 15 edifícios, gerando uma poupança energética e uma redução significativa da pegada a carbono. Concomitantemente, também estamos a desenvolver um projeto para a instalação de uma fábrica de hidrogênio verde a partir do fornecimento de energia por produção fotovoltaica, o que significa que depois haverá o armazenamento de hidrogênio e possibilitará essa utilização da energia. Mas já antes disso, a União Europeia apoiou modelos de instalação de aerogeradores, e hoje a região do Alto Tâmega tem um conjunto enorme de aerogeradores, que alguns são dos municípios, outros são concessionados a privadas, e também algumas mini-hídricas.
nomeadamente na área de cima do Alto Tâmega, na zona de Ribeira de Pena. E, ultimamente, o projeto da Iberdrola, da construção do sistema hidroelétrico no Tâmega. Ora, isto permite, por um lado, que a região, é óbvio que essa energia não é toda para a região, mas que a região seja autossuficiente em termos energéticos, e vimos o que isso significa, e a van der Leyen, no seu discurso, falou nisso, na questão da energia baixar o preço, porque a Europa deixou de comprar gás à Rússia, e a Rússia não conseguiu fazer à Europa o que fizeram os árabes com o choque petrolífero, e criou aquela crise em 80, e isso foi importante, e pensam que os custos energias baixaram. Isso reduz a pegada carbónica, obviamente. Mas são questões relacionadas com a intervenção pública. Mas na área do setor privado há muito que se pode fazer, não é? Por exemplo, com as tecnologias blockchain, para a identificação dos circuitos dos produtos, por exemplo, na agricultura e no setor alimentar, para sabermos onde é que ele foi produzido, quem é que o transportou. Isso garante segurança alimentar e também garante acompanhar a forma como o produto foi produzido e, através desse mecanismo, os consumidores controlarem a forma de produção, obrigando, por exemplo, à introdução de mecanismos de agricultura de produção que gerem poupanças de água. Hoje em dia, a rega por gravidade é um problema enorme, gastam volumes brutais de água os agricultores, que não é controlada, não é? Enquanto que o consumo doméstico tem contadores e é medido, e há uma série de políticas para não se gastar água a nível doméstico. Por exemplo, a nível da atividade agrícola não há nenhum mecanismo de regulação do consumo, e ela pode ser consumida de quantidades doidas e evaporar. Andamos, por exemplo, sempre a debater os campos de golfe, que são altamente consumidores de água, e é de combater, mas, por exemplo, não criticamos a produção do milho, que pode ser mais eficiente, ou, por exemplo, a produção de maçãs, que em alguns casos é eficiente e já recorre a estes modelos. Nós temos uma multiplicidade enorme de utilização desta transição digital, e esta tripla transição, não deve ser só digital, para conseguir que aquilo que fazemos, além de consumir, não consuma, isto é, gera ainda um superávit. Isto é, aquilo que nós usamos nos edifícios e o consumo que temos nos edifícios. O edifício, em vez de ser um local de consumo, tem que começar a ser concebido como um local de produção, para dar à comunidade e devolver à natureza. Porque este modelo de retirada da natureza, cada vez mais, com um modelo de crescimento económico decrescente consecutivo da riqueza, da produção das quantidades, que não devolve nada à natureza, está bom de ver que se tiramos de um local, sempre tirar, sem devolver, esse local vai ficar sem nada. E quando ficar sem nada, não é? Vamos ter uma crise brutal. Lá está aí a crise climática a apontar para esse problema. E isto, se calhar, esta questão do esgotamento dos recursos, pode ter muito a ver com o problema geopolítico que vivemos atualmente. Eu lembro-me do discurso da van der Leyen, dela falar que hoje há um problema de presença da Europa no mundo e há uma competição global entre geopotências. Ela falou nisso, há uma competição entre os Estados Unidos, a China e a Europa. Não é? E temos os BRICS, temos a União Europeia e depois temos o complexo americano, agora também já junto com os ingleses. Estes territórios são todos, por um lado, competitivos em termos de recursos, mas podem ser cooperantes em termos daquilo que são os direitos humanos, as liberdades fundamentais, o que não tem acontecido. Não é? Por isso, muita da explicação da guerra é sempre a luta pelo controle dos recursos. E reparem, a guerra que se está a arranjar com a questão da produção de alimentos, dos cereais na Ucrânia, seja o recurso alimentar, como é óbvio, é fundamental, e a crise que isso está a dar em África. E eu, parafraseando muito do discurso futebolístico, isto anda tudo ligado. Não é? E como anda tudo ligado, quando puxamos de uma parte, a outra abana. E dentro deste mecanismo, penso que os municípios estão a atuar de forma responsável e a pensar no futuro. Quando nós substituímos fontes de energia relacionadas com os combustíveis fósseis para fontes de energia naturais, quando queremos construir edifícios e gerar regulamentos urbanos que obriguem os cidadãos a fazer produção de energia para o edifício não consumir só, mas devolver, todas estas políticas devem ser incrementadas
para que sempre que instalamos uma atividade, ela devolva alguma coisa ao meio onde está, e essa devolução é aquilo que vamos utilizar no futuro. Se não devolvermos, se continuarmos a devolver lixo na quantidade em que estamos a devolver, temo que isto não corra bem, e como já não está a ocorrer bem, como isso acontece. Por isso, esta ideia da tripla transição verde, digital e energética é a base do futuro, não só para a Europa, mas para o mundo todo, porque o mundo também é só um, e a atmosfera e as placas tectónicas mostram que o mundo é só um. É esta a visão que tenho deste assunto. Muito obrigado. Doutora Sílvia, sei que o projeto CTE, os Centros Tecnológicos Especializados, e é muito caro. Quer acrescentar alguma coisa em relação ao papel que esse centro poderá ter em Passos de Ferreira em caso de conseguirmos que seja aprovado para a população, para os alunos da Escola Profissional Vértice que dirige em particular e para os adultos e a população do concelho e da região? Sim, com certeza que sim. Eu acho que não resta-nos dúvidas a ninguém de que a transição digital é fundamental e que é uma oportunidade para todos, mas eu acho que nos vai trazer aqui também algumas complexidades no que diz respeito quer à dimensão social, quer à dimensão educativa. Os CTEs são uma política emanada pela Comissão Europeia e que tem sido muito importante para as escolas. Não considero que seja um processo justo, porque efetivamente há mais escolas e portanto, menos oportunidades para nos candidatarmos ou para termos as candidaturas aprovadas para todas as escolas. E já aqui vai criar uma desigualdade, ou seja, haverá escolas que efetivamente vão estar com grandes sistemas, sejam eles CTEs industriais, de informática, ou até digitais, ou até mesmo do âmbito ambiental, porque das energias renováveis, mas a verdade é que vai colocar escolas com essa potencialidade e outras escolas que vão continuar, portanto, a não conseguir ter essa dimensão dentro da sua própria escola. E, portanto, o ideal, e eu que sou muito sonhadora desde criança, era que essa oportunidade fosse dada efetivamente a todas as escolas, porque nós sabemos que os parques escolares das escolas públicas e mesmo das privadas, e principalmente das escolas profissionais, muitas das vezes, portanto, têm muitas dificuldades no que diz respeito a ir mantendo a tecnologia nas escolas, os computadores também, um ano e meio já é o tempo suficiente para um computador ficar completamente já fora da atualidade, e, portanto, há uma exigência, quanto mais digitalizados nós estivermos, maior é a exigência também para as escolas. E, efetivamente, esse é um assunto caro para nós, porque temos vindo a trabalhar nesse sentido. Espero que tenhamos a oportunidade agora, nesta segunda fase, uma vez que na primeira, por exemplo, foi bastante injusto, porque nós tivemos uma pontuação excelentíssima de 88% e, não, mesmo assim, com essa pontuação de quase 100%, não é? Vamos falar assim, não havia dotação financeira para o nosso CTE. Portanto, a escola teve que ir a uma segunda fase e, como nós, muitas outras escolas. Agora, também nos coloca aqui outros desafios sociais muito grandes, que estávamos a falar há pouco e que, de facto, volto ao início, que é estes assuntos estão todos relacionados, todos com o mesmo, não é? Com esta dimensão social, que é, ao mesmo tempo que ajuda as fábricas ou as indústrias e o comércio a conseguirem, por exemplo, mais até as indústrias a fabricarem com tecnologia, poderem fabricar com menos pessoas em chão de fábrica, também retira mais trabalho. É verdade que há uma transformação muito grande, quer no mercado, na procura e quer na oferta, não é? Em termos de recursos humanos, e, portanto, temos menos pessoas, a tecnologia aqui também nos vem ajudar, mas também nós temos que olhar um pouco para, não só para a demografia do nosso país, mas também para as idades das pessoas que estão em idade ainda ativa. E a verdade é que no dia-a-dia, e nós temos um centro que qualifica aqui na Profisosa, e portanto vamos tendo este contacto direto com as pessoas que estão à procura de uma requalificação, as pessoas entre as idades dos 40 até aos 66 anos, 67 anos, já não estão tão tecnológicas e, portanto, cada vez estão mais distantes daquilo que o mercado tem para oferecer. E isto, efetivamente, é um problema social que me preocupa bastante, porque temos pessoas com o 4º ano de escolaridade, com o 6º, com o 7º, com o 8º e mesmo até com o 12º, mas que efetivamente não estão
preparadas para esta transição digital e com a rapidez com que ela está a ser feita. E eu temo que isto também nos possa trazer aqui, até porque eu acho que esta falta de recursos humanos já começa muito também por aqui, ou seja, se nós olharmos, portanto, para as percentagens de emprego, desemprego, das qualificações, vamos reparar que nestas faixas etárias já existem muitas pessoas que estão desempregadas e que não conseguem voltar ao mercado de trabalho. E tem muito a ver com esta questão de já estarem desajustadas e não conseguirem acompanhar, portanto, o mercado e a oferta que o mercado tem, porque está cada vez mais digitalizado. Muito obrigado. Não podíamos terminar da melhor forma. Não sei se alguém quer acrescentar alguma questão, Dr. Paulo, Dr. Francisco, se querem fazer mais algum comentário a este tópico. Então podemos encerrar o nosso debate. Muito obrigado. Foi um gosto participar neste debate convosco. Aliás, moderar este debate em que estiveram presentes. Agradeço-vos muito.